Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a nossa série de lives Prosa e Propósito. Faz tempo, né, que a gente não se encontra por aqui, mas foi uma pausa necessária para cuidar de alguns aspectos aqui internos meus, cuidar da carreira, de novos rumos. Estamos de volta e agora a gente vem com tudo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje o nosso bate-papo sobre a jornada vai ser da jornada da Cris, a terapeuta Cris Matias. Vou convidá-la aqui para interagir com a gente. Espera aí. Oi, Dri, tudo bem? Oi, Sara. Oi, Sandra. Olá. Hoje nós vamos conversar sobre autoconhecimento e espiritualidade. Deixa eu adicionar a Cris aqui. Só um minuto. Lembrando que é um bate-papo descontraído, que a gente vai conversar sobre esse tema, falando sobre a trajetória da vida da Cris, sobre a minha trajetória, e juntas vamos identificar as conexões de como aprofundar o autoconhecimento. Achei! Já convidei a Cris, daqui a pouco ela entra aqui para falar com a gente. Cris! Olá! Tudo bom, Sueli? Tudo! E você, Cris? Como é que tá por Tudo aí? bem. Tô procurando um filtro para dar uma dignificada Ah, na pessoa. filtro é bom. Não brinquei disso antes, agora nem sei como é que bota. Daqui a pouco eu vou procurar um filtro aqui para dar um brilho também, dar um Ah, tchan. eu já entro e já tá com filtro para dar uma. Ah, vou brincar de filtro também, então eu vou querer me conta aí um filtro bom. Filtro da magia, vamos ver esse. Ih, ó. Gostamos. Gostamos desse, ó, diferenciado. Cris, a ideia é a gente bater mesmo esse bate-papo descontraído. Ih, gente, tem tanto filtro aqui que daqui a pouco vai entrar um filtro nada com nada. Eu acho que eu vou ficar com a minha carinha. E olha, olhos Ah, novos. olha. Ah, não, esse tá bom. Pronto, estamos Tá lindas. ótima, tá linda. É, Cris, então, a ideia é a gente fazer esse bate-papo mesmo descontraído, conversar um pouco sobre a sua jornada e mostrando para as pessoas como é possível para a gente identificar esses elementos na nossa vida também, né? Aprender com a jornada do outro, né? Que somos seres que aprendemos por ressonância, por semelhança, por diferença, né? A nossa interação social faz a gente crescer e se desenvolver. Então, a ideia, Sim. Cris, é você contar um pouco da sua vida, um pouco da sua jornada. Eu só falei que eu vinha conversar com a terapeuta Cris Matias e você vai dizer o que você quer falar sobre você, né? De que forma você se reconhece, de onde a Cris começou, aonde chegou. E aí eu vou dando meus pitacos aqui, temperando aqui junto com você. Tá bem? Tá Uma honra ter bom. você aqui comigo. Ai, gratidão, Sueli. Uma honra estar aqui. Saudades de você. Não é? Faz tempo. Tem o quê? Um ano? Acho que um ano e alguma coisa É, já, né? já tem um ano, É, passa rápido, foi agosto, passa né, que a gente rápido. fez o É curso. verdade, verdade. Foi julho e agosto. Foi. É, Passa rápido demais. É que esse bem ano rapidão. voou, né? É, Então tá bom, vamos lá. Então, muita gratidão pelo convite, por esse bate-papo descontraído, bem como a gente gosta, isso. né? E eu sou Cristiane, sou blumenauense, catarinense, terra do chopp. E sou formada em fisioterapia e minha jornada foi dentro da fisioterapia desde 2006, quando eu me formei. E dentro da fisio, me especializei na área da fisioterapia do trabalho, né, Suli? Sim. Da saúde do trabalhador, então atuo com ergonomia, ainda atuo nessa área. E, e aí, dentro desse processo, chegou um determinado momento, que foi em 2018, que eu senti um chamado muito grande de mudar a minha rota. Parecia que eu estava desconectada com o que eu vim fazer, embora eu amasse muito tudo que eu fazia dentro da fisioterapia do trabalho. E dentro da fisio do trabalho a gente tem várias frentes, né? E eu atuei em todas as frentes dessa área, seja com ginástica laboral, com ergonomia,
com perícia, com atendimento ambulatorial dos trabalhadores dentro das empresas. E dentro dessa jornada, assim, fui muito feliz, muito realizada profissionalmente, mas parecia que tinha algo faltando, assim, sabe? Quando da noite para o dia tu acorda e fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não é isso que eu vim fazer? E aí eu senti o chamado de buscar esse processo de autoconhecimento. Sempre fui uma buscadora, na verdade. E dentro dessa minha busca, assim, tinha conexão com a constelação, com os processos de coaching, com terapias convencionais, que já vinha fazendo, né? E permitindo que aos pouquinhos eu fosse descobrindo quem é a Cristiane, o que que ela veio fazer aqui, o que mais move ela, o que motiva e quais são os sabotadores, o que a gente está no processo de construção, desconstrução, né? E reconhecimento. E aí, dentro de 2018, ali eu entrei o ano com os dois pés na porta e falei, ai, quero mudar de área. E eu sempre fui uma pessoa que me permitia os recomeços. Eu acho que isso é muito importante para esse processo de autoconhecimento, de reconexão com a espiritualidade, reconexão com o teu propósito. Porque muitas vezes você vai precisar recomeçar. Muitas vezes você Sim. vai ter que zerar, né? Começar do zero. Pode falar, Sueli. É porque as pessoas têm a tendência, nós mesmos, né, tínhamos esse movimento de que a gente faz uma escolha, é uma escolha para a vida inteira, né? A importância de escolher uma profissão, um caminho, e que na realidade deveria ser o inverso, a gente deveria experimentar nossos talentos nas várias facetas que eles podem se apresentar. Só que é uma construção social, uma construção educacional de que você tem que ter uma certeza na vida. E na realidade, né, as certezas limitam a gente. A gente tem que ter alicerces, temos que ter valores, temos que ter essência, mas certezas nos travam, né? Então, é muito interessante você falar disso, de como você se permitiu recomeçar e desse processo que você desconstruiu para reconstruir, para identificar a sua essência. Sim. E é bem talvez seja a primeira grande barreira dessa nossa jornada. É a gente matar. Ó, a Raquel na área. Oi, Raquel! Um Ah, beijo no teu querida. coração. Saudades. E talvez seja esse um dos processos mais desafiador, né, Sueli? A gente matar uma parte nossa. Sim. Porque quando você resolve recomeçar do zero, e a minha carreira de terapeuta eu recomecei do zero, e eu tive que matar uma parte minha que atuava como fisioterapeuta, como perita, como militante da fisioterapia, representava a classe nacionalmente. Era uma coisa assim que tive que. E o ego estava muito feliz com aquele lugar que eu ocupava, que era um lugar de muita evidência, de muito reconhecimento dentro da profissão. E aí eu sei que naquele momento para mim não ressoou mais, então precisei ter muita coragem, e coragem é ação a partir do coração, né? De dizer, chega, não quero mais isso para minha vida, não faz mais sentido, não ressoa. Honro e agradeço toda a jornada que ali eu passei, né? Porque é outra etapa muito importante para a gente que busca essa mudança, é você honrar a jornada que você percorreu, né? Não importa os caminhos que você trilhou, mas todos eles foram importantes para você chegar onde você chegou. Foram bons, foram ruins, mas honre toda essa jornada. Então, é muito importante a gente se permitir recomeçar, porque nada é definitivo, não existe certeza, né, Sueli? Não Isso, existe isso. certeza. A certeza é uma ilusão da mente, né? E o quanto que você falou é importante, né? Essa construção da palavra, a base da palavra coragem, né? Que de fato é agir com o coração. E que é ali que está a resposta. E a gente tem que silenciar esse mundo externo
que fica atormentando a gente com essa overdose de informações, de certezas, de palpites, de projeções. O quanto os nossos caminhos não são, às vezes, conduzidos por projeções externas, por expectativas da família, da sociedade, de alguma influência maior, e que a gente tem que silenciar isso para ouvir o nosso coração, né? E as pessoas às vezes ficam perguntando, ai, como é que eu sei se eu estou no caminho certo? Uma das coisas que eu aprendi recentemente nessa minha reconstrução também é que não existe o caminho certo, existe ouvir o nosso coração, né? E ali que vai conduzindo o processo, que a gente vai se reencontrando. Quando você diz que você teve que, né, matar, guardar uma parte sua, né, uma forma de se expressar como fisioterapeuta, de fato esse personagem, essa forma de agir não cabe mais agora. Só que o conhecimento está guardado. O quanto que eu lembro que foi contribuição sua com o seu olhar, né, da fisiologia para nossa aula, que é uma ciência que eu tenho pouco contato, que as outras pessoas têm pouco contato, mas a sua base, a sua formação te deu esse diferencial, né? Então as pecinhas vão se encaixando lá na frente. No momento a gente sente um desconforto, não percebe, mas depois vai fazer um sentido maior, né? Sim, com certeza. Todo conhecimento que a gente adquire não é em vão, né? Em todo o processo a gente adquire aprendizados, virtudes que vão construir quem você é, né? Que vão fazer Sim. parte da sua identidade, da sua essência. Você vai juntando as pecinhas e a gente pode usar esse conhecimento de outras maneiras, né? Então, de Sim. fato, a Cristiane, fisioterapeuta, ela hoje está dentro do universo do Theta Healing, ela está hoje dentro do universo das terapias, ela transmite tudo que eu aprendi dentro da fisioterapia, hoje eu consigo trazer para esse universo. O que eu mais aprendi dentro da fisio foi me comunicar com diferentes tipos de pessoas, de diferentes níveis de consciência, de diferentes níveis de conhecimento, que hoje, dentro desse universo, a gente precisa ter essa flexibilidade para se comunicar, né, Suli? E para Sim. chegar nos corações de todos esses tipos de pessoas, né? É. Então, nada é em E vão. não mesmo. E um parênteses antes da gente aprofundar um pouco mais aqui na sua jornada, é que às vezes as pessoas podem estar olhando assim, ah, elas duas falando tão calmas, tão seguros, não sabem as tormentas internas, gente. Assim, não sabe o quanto de caldo que a gente já tomou de onda na cabeça, que a gente saiu rolando, comeu areia. Então, olhando de fora, a nossa aparência tá aqui, as meninas zens, tranquilas, não é bem assim, não. Então, assim, até o meu momento de encontro com a Cris foi num momento de muita turbulência da vida, né? Mas foi quando estava naquele ímpeto da coragem que eu falei, não, agora vai, eu vou fazer. E aí meu coração escolheu a Cris para ser minha terapeuta, minha instrutora, né? Da técnica Theta Healing. Então, até as pessoas que falam, que sabe o quanto que eu gosto da técnica, o quanto que eu trabalho com isso hoje, e perguntam, com quem você aprendeu? E às vezes tem uma coisa assim, de um certo glamour, de status. Eu falei, gente, eu escolhi pelo meu coração. E ela é a pessoa mais glamurosa que tem para mim na técnica para ensinar, porque foi o que tocou o meu Ai, coração. gratidão. Então, eu acho que é assim que funciona. A gente tem que ir por esse movimento, né? Então, o que a gente estava falando antes da escolha, que caminho é esse? Escuta seu coração, vê em que energia que se situa ali. E foi assim minha escolha com a Cris. Então, foi a Cris que me apresentou a técnica, foi numa turma petit comité, como deveria ser, né? Na profundidade que a gente precisava ir, assim, foi muito intenso e mágico. Raquel, que está aqui, que apareceu aí no início, gratidão por ter, né, contribuído com esse movimento para acontecer. E dizer isso, que da importância que teve nesse momento que eu estava bem perdida, bem na tormenta, que foi a união do autoconhecimento com a espiritualidade, que de fato essa junção voltando para a minha vida. Mas o palco não é meu, é da Cris. Só um parênteses para dizer assim, qual a expressão dela na minha vida, quem é essa alma que chegou chegando. Então, Cris, me conta agora, nos Eu conte, sou, né? eu sou muito grata, Suli, porque você foi uma foi minha aluna assim logo no início das primeiras turmas.
E você, a Raquel, a Dani, que também estava na primeira turma, a Bruna, que Sim. deu todo o suporte. E foi uma turma pequena e foi especial demais, foi profunda demais, porque tinha que ser daquele jeito, as nossas almas tinham combinado aquilo daquela forma. E É. eu aprendi a ser instrutora com vocês, sabe? Eu honro demais vocês, assim, os meus primeiros alunos, porque a gente está naquele processo de início, né? Por mais que trabalhe como terapeuta, você ensinar é diferente de você aplicar a técnica. Então, tem essa responsabilidade de que aquelas pessoas estão acessando aquela técnica, aprendendo aquela técnica, então a gente transmite isso com muito amor, com muito, com muita responsabilidade, né? E com muita profundidade, que eu sempre digo que se é para molhar só o pé, eu nem sair de casa, gosto de Isso mergulhar de aí, cabeça. isso mesmo. Então foi muito E, especial, muito gostoso. e o quanto que esse movimento, né, permitiu esse nosso reencontro e o quanto que fica essa marca, né? Uma das coisas que as pessoas falam é o quanto que, né, nessa questão de querer ter um pouco mais de segurança se meu caminho está acontecendo, se está fluindo, perceba que tipo de marcas deixa na sua vida, né? O quão profundo você está indo naquele processo. Porque por vezes o autoconhecimento é isso, vai ter tormenta, gente, não é esse mundo romântico, bonito, ai, floresci, acordei brilhante. Não, para chegar na luz você vai Iluminei. acessar a sombra, não é iluminei, o iluminei lá no escuro, naquele quarto estranho, abrir as portas ali e ali dali com aquele material você vai criar a luz. Então é por esse movimento. Conta um pouco, Cris, pra gente assim de como esse despertar espiritual chegou para você, né? Que sombras você teve que mexer para esse processo fluir? O que que você pode compartilhar publicamente, é lógico, né? A gente está fazendo um movimento aqui aberto, que não é terapia conjunta, hein, gente? Aqui é É, compartilhar jornadas para a gente crescer. sim. Mas, Sully, pegando o gancho dessa fala que tu disse, que as pessoas olham pra gente falando na frente dessa câmera, né? Com muita calma, com muita leveza, né? Com muita amorosidade. E eu falo muito, eu tô fazendo live 6:30 da manhã, no Universo do Despertar, que é um outro canal que eu tô criando. Eu digo que é um portal. Isso, E daqui aí, a pouco você conta bem dele aí, divulgar pro grupo. sim. E aí ontem, foi na live de ontem que alguém comentou na live assim, como eu queria ter essa paz. Eu li, mas eu não respondi, mas na hora me veio na cabeça assim, eu também. Eu tô... Onde compra? Porque é algo que eu falo muito com as pessoas lá no Universo do Despertar, que não é para colocar ninguém no lugar de guru, só porque eu tô aqui na frente da tela falando coisas muito profundas, bonitas, que tocam o seu coração. Não quer dizer que eu sou uma mestra, que eu sou uma deusa, que eu sou elevada. Gente, é todo mundo no mesmo barco. Se tá aqui na Terra encarnadinho com esse corpinho, gente, é porque a gente tá em processo de evolução. E para estar aqui em processo de evolução, a gente tem luz, a gente tem sombra, a gente tem dor para ser curada, a gente tem muitas virtudes, muitas qualidades, que bom, né? Mas é muito importante você compreender que existe um humano ali na tua frente. E acabou a era dos deuses, dos mestres, dos gurus, né? Hoje você é seu mestre. E você precisa Isso. entender que para despertar essa maestria, você precisa ir para esse lugar que a Sully falou, que é um quarto escuro, né? E talvez você nem sabe o que vai encontrar lá dentro. Então, dentro do meu processo, Sully, das minhas sombras, assim, eu tô lidando com elas o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita paciência. Eu sou uma pessoa que eu sou bem estouradinha, que eu sou grossa. Não parece assim, Aí nessa olha e fala, calmaria, Cris? né? Grossa. Cara, tipo assim, ó, eu sou uma pessoa que sou muito grossa, muito ríspida às vezes com as palavras. Então é um processo de se. Quando eu trabalhava com a fisioterapia, eu fui para uma frente muito combativa. Então eu tive que usar uma armadura muito, muito grande, muito forte, porque eu estava ali na linha de frente levando porrada. E eu estava batendo de frente, dando porrada em médico, em juiz, em desembargador, em ministro da Justiça do Trabalho.
Então era algo assim muito combativo, era um ambiente muito tóxico. Então, para primeiro que é mulher, segundo que Sim, é uma pessoa falando de algo que as pessoas não entendem e não aceitam, é uma pessoa lutando pelos seus direitos. Então, ela tem que estar muito fortalecida, muito ancorada para bater e para apanhar. Então, nesse lugar, foi um lugar que eu bati de frente muito com a minha sombra, porque é algo que quando eu vejo, eu tô indo para esse lugar de combativa de sim. novo, né? Então, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de perdoar. Canceriana, rapaz, canceriana. Lembra aquilo que tu fez em 1983, Tá lá quando guardadinho. tá lá guardadinho. Então, assim, são questões que a gente precisa ir integrando e acolhendo, porque senão você entra num processo de auto-julgamento, de autocrítica, e a gente quer buscar essa iluminação, né? A gente É, quer evoluir, expandir, sim, sim. mas as sombras estão ali, fazem parte, e elas não vão deixar de existir. É isso. Nem no outro. Você conhecer a sua sombra e não permitir que ela te domine, né? Porque ela tá ali, ela faz parte de você. Não dá para É excluir ótimo. a sombra, tem que integrar a sombra. Integrar é você ter a consciência do que você é, né? Isso Seja mesmo, Cris. profundamente. É, eu tô rindo aqui dos comentários, né? Quando a gente falou assim, onde é que compra, pessoal? Egídia, me dá! Minha prima, Júlia. Ih, eu também sou canceriana, é fogo. As pessoas se identificam. Essa é a ideia do nosso papo, gente. Ver que não é isso, é os bastidores daqui da fama, né? E assim, me identifico com isso também. Eu lembro quando eu comentei com alguns clientes e tudo, eu falei, ih, gente, eu tenho vários momentos de rompante de raiva. Quem convive de perto sabe que eu dou umas mordidas fácil. O quê? Você? Como que pode isso? Então, assim, vamos entender que não é porque somos terapeutas que estamos isentos desses movimentos. É o contrário. A gente, inclusive, até se cobra mais porque é mais visível para a gente, né? O terapeuta tem as ferramentas para trabalhar em cima daquilo, mas ele não quer dizer que ele tem uma vacina que ele está imune àquele processo. Então, é um processo construtivo, é todo dia, é olhar para aquela sombra, entender, e aí a gente começa a desconstruir. Por que que eu estou explodindo? O que que tem por trás daquilo, né? Um dos movimentos importantes do processo terapêutico, seja ele qual for, né, é sempre entender o porquê. É você desconstruir. Mas e por quê? É voltar a ser criança, é perguntar o porquê de tudo. Mas por que que é assim? Por que que eu estou fazendo isso? Porque se você não pergunta, você entra naquele piloto automático. E aí no piloto automático, aí vem como você falou, né? Identifica com aquela postura mais agressiva e combativa que você teve como fisioterapeuta. Eu entro na postura mais permissiva da psicóloga clássica, que tem que tudo pode, vamos acolher, vamos acolher. Gente, vamos acolher, mas vamos clarificar também. Então, assim, quem me conhece, né, quem atua comigo ou quem é meu cliente, entende que, assim, aqui é um mix de doçura e firmeza. Por isso que eu me identifico com a Cris. É igualzinho. A gente vai botar no colo, mas precisar o dedo também vai na ferida, ó. Presta atenção, não é assim, né? Então, a gente tem esse equilíbrio junto, assim. E é aí que vem a parte da identificação. Se gosta desse formato, abraça e vem. Não gosta, gente, tem um mundo de opções para vir, né? Então, assim, amplie, deixe, e lembrando, somos humanas, tem momentos que a gente vai estar afim, que não vai estar, que vai ter problema. Então, eu acho muito interessante a gente trazer isso para as pessoas perceberem, né? Que é essa desconstrução. E Sim. quando você fala de espiritualidade, Cris, também acho que é um ponto para a gente conversar, até mesmo para trazer para o pessoal que espiritualidade é essa, o que que a gente entende por espiritualidade, como é que é isso na nossa vida, né? Fazendo um parênteses que espiritualidade não é religião, né? Hum, É algo maior do que isso. A religião é uma das formas de você experimentar a espiritualidade. Você pode ter uma ou não e ter contato com esse universo mais amplo, né? Então, quero que você traga um pouco de como a espiritualidade se tornou mais próxima do seu dia a dia, né? Quando você teve mais entendimento que você estava vivendo a espiritualidade. sim.
Eu sempre fui uma pessoa de muita fé, sabe, Súlia? Minha educação foi na Igreja Católica. E aí vem com aquele combo de crenças da religião católica, né? Muitas coisas na época que eu era uma frequentadora assídua da novena da Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que eu ia toda quinta-feira, eu questionava muito algumas pregações da igreja e eu pensava, gente, isso é totalmente incoerente com o que Jesus veio ensinar. Né? Uma mulher que se separou não pode mais comungar. Comungar dentro da Igreja Católica é você se conectar com o corpo de Cristo, né? Você Uhum. receber a bênção. E aí vinha a questão de uma criança que é filho de pais que não são casados na igreja não pode ser batizado. Mas que diacho é isso, né? Jesus Cristo sempre acolheu, sempre integrou, sempre abriu o coração para todos, nunca julgou. Fosse quem fosse, pelo contrário, né? Os oprimidos, os excluídos, ele ia lá e botava no colo. Então, aquilo me trazia muitos questionamentos. Com esse processo de despertar, eu fui descobrindo que para estar perto de Deus eu não precisava mais estar na novena da Nossa Senhora Desatadora dos Nós toda quinta-feira. Porque Uhum. parecia, eu carregava aquela culpa quando eu não ia na missa. Porque, poxa, eu estou distante de Deus. Porque a religião, a ideia é que ela religa, né? A palavra religião é religar. Então, nos reconectar com Deus. Mas, infelizmente, a cultura que a gente veio, a educação religiosa que a gente recebeu, é uma educação de desligar, né? De desconectar. Fizeram a gente acreditar que Deus estava num templo. E depois que eu comecei a despertar, me conectar com essa espiritualidade sem rótulo, eu relembrei que Deus está dentro da gente, que não está fora, né? Que Deus habita a nossa alma, o nosso coração, que cada célula do nosso corpo tem ali a molécula divina, né? Que Deus está em tudo e está em todos. E aí esse processo foi me aproximando da minha espiritualidade, me reconectando com a minha espiritualidade, a minha conexão com os meus anjos, com os meus guias. Eu sou daquela que não vê nada, né? Porque algumas pessoas vão se reconectando e vão abrindo seus sentidos e vão conseguindo ter mais clareza nas imagens. Eu não vejo nada, eu só sinto, né? Então eu sinto mais forte a presença dos meus anjos, da minha equipe. Às vezes eu brigo com eles também, né? Porque não sou É. obrigada, não sou obrigada. Já tive que limpar ressentimento de anjo, ressentimento de Deus, né? Para quem é teta healer, de vez em quando é bom Quem nunca, né? testar. É. Quem nunca? Então, assim, é um processo que você vai se descobrindo, porque em algum lugar você rompeu com o seu anjo da guarda, em algum lugar você rompeu com Deus, você ficou revoltada porque Deus não te acolheu do jeito que você queria, que o seu ego queria, que a sua criança ferida queria. Então, esse processo, essa jornada, Sully, foi trazendo todas essas perspectivas que eu entendi que não é o anjo da guarda aqui e eu aqui, Deus aqui e eu aqui. Que estamos todos aqui conectados e que eles só estão vivendo num plano diferente do nosso, mas que eles também estão evoluindo assim como a gente, né? E a evolução deles depende da nossa evolução, porque o trabalho deles é ajudar a gente a evoluir. Mas não quer dizer que ele está mais na Sim, frente, né? Que ele não está. Está todo mundo na mesma jornada, na mesma caminhada. Então, a espiritualidade, sim. ela foi muito importante dentro do meu trabalho, porque dentro da fisioterapia eu sempre acreditei que tinha algo a mais por trás daquela dor, algo a mais por trás daquele sentimento, daquela sensação. Então, dentro desse processo, eu fui buscando essa possibilidade de observar, olhar para o ser humano como um indivíduo que é mente, corpo e espírito. Porque muitas vezes a gente olhou só para uma mente ou só para um corpo. E o espírito deixava de lado como se fosse algo que não fosse da nossa ossada, né? Contribuir, ajudar, tocar, né? Curar. E o Theta Healing me ajudou muito nisso, mas foi na Multi que foi o boom, assim, sabe? Na terapia multidimensional foi, assim, uma conexão muito forte.
uma Sim. intimidade muito grande, né? Com os mestres, com a equipe espiritual que nos ancora. Então, tu entrou nesse mundo agora, né, Suli, da Multi, mas Sim. tu já domina essa área muito bem, com maestria. E para mim, assim, para a Multi foi um despertar muito grande, mais um processo de despertar, sabe? É contínuo, né? Cada dia a gente sobe um degrau. É isso. E tô vendo aqui as perguntas dos comentários das pessoas. A Leandra perguntou se nessa parte da espiritualidade, se a gente entende o que o campo energético, a energia, o campo magnético também é espiritualidade. Né? Na realidade, são formas diferentes de chamar o mesmo todo, né? A ideia da espiritualidade é algo que nos unifica, né? O espiritual é aquilo que nos torna um. E como que a gente torna um? Isso em todas as esferas. É um internamente, vamos começar aqui do indivíduo, né? Como é que eu me torno um? É justamente integrando o nosso consciente e o nosso inconsciente, né? O consciente é essa fração aqui que está conversando, que está processando aqui nesse diálogo. Ele é só uma partezinha de um todo maior. Então, como é que eu me espiritualizo, eu, indivíduo? É tornando o meu inconsciente consciente. Como é que faz isso? Olha para a sombra, olha para o problema, olha para a dificuldade, olha para o rompante de raiva, olha para o momento de fraqueza, de fragilidade. Ali estão suas sombras, estão aqui esse conteúdo todo que está guardado. Lá também estão guardados seus talentos, seus potenciais que você não mexeu. Então, espiritualizar-se é tornar-se um consigo mesmo. Quando você alcança essa totalidade psíquica, você se torna um com o externo. E esse externo é o quê? É toda a natureza que nos cerca. Então nós somos um com um. Eu e a Cris somos um. Somos da mesma espécie, temos a mesma centelha divina, né? A mesma molécula divina que nos conecta. Podem chamar do nome que quiser. Se você for olhar para o lado científico, é o DNA que nos conecta, enquanto na hierarquia transgeracional de evolução do ser humano. Cada um explica para o caminho que quiser. A explicação vai ser encontrada. O coração diz que palavras vocês vão querer usar. E a gente se torna um com a natureza maior, essa teia da vida, né? A gente está conectado, a gente vive num ser vivo, né? Que é Gaia, que é Terra. Ela nos permite a experiência humana, ao mesmo tempo que ela nos dá alimento, nos dá aconchego, nos dá a possibilidade da atmosfera de estar aqui. E ela faz parte do quê? De um sistema maior. A gente começa a tornar um com o maior, com o maior, com o maior, até chegar numa esfera que é a fonte criadora de tudo, que cada um também vai chamar do nome que achar mais, né, mais familiar, se sentir melhor com aquilo, né? Uns chamam de Deus, outros chamam de deusa, outros chamam de universo, outros chamam de energia. E eu vou dizer que até tempos atrás, para mim, era Deus. Hoje em dia, eu me sinto mais à vontade de chamar de universo de energia. Então, assim, a gente vai mudando conforme a gente se sente mais sintonizado. Não quer dizer que antes eu estava errada. Eu estava sintonizada com aquela forma e não tem problema nenhum. Então, assim, eu antes tinha uma religião, né? Eu era kardecista, me desenvolvi dentro de um centro kardecista. Me deu uma super base, né? Me trouxe explicações o porquê que eu buscava. Só que aquele porquê não me atende mais. E acho ótimo, continuo gostando, mas hoje eu ampliei para um outro olhar. E se do outro dia eu quiser voltar? Não tem problema nenhum. Assim são os nossos caminhos, né? Então, esse papo que eu tô tendo aqui com a Cris, há um ano atrás eu não iria nessa profundidade, porque eu tive que viver tantas outras coisas para poder chegar e falar isso, né? Então, aí as pessoas podem olhar e falar: ai, que lindo tudo que você está falando. Conversa com a sua de 5 anos atrás. Próxima live eu tenho que chamar Mari Matos aqui para conversar, que foi quem me apresentou o pensamento sistêmico. Eu falava: não, Mari, eu tô aqui, ela era terapeuta holística, eu tô aqui para cuidar com você do meu campo espiritual. Porque as outras partes do dia a dia eu já estou tratando lá com a psicologia. Tá tudo Tudo resolvido as junto, outras tudo partes. resolvido. Tudo resolvido, tudo resolvido. Gente, é tudo integrado, né? Como a Cris falou, lá na fisioterapia ela viu, né, o quanto que existia a parte psicossomática, né? O quanto que os pensamentos e as emoções estavam ali por trás, não era só um músculo que você tinha que cuidar. E aí você foi
né, aprofundando agora com outro campo terapêutico e tá tudo interligado. E aí acham que a gente pensa que sim, que não. Várias vezes a gente dá tilt aqui também, pensa, isso aqui é uma dor muscular, porque a gente quer se enganar, né? Porque no fundo a gente sabe que aquela tensão ali no pescoço é que eu tô carregando um probleminha ali que eu não resolvi, né? Então, somos humanos. Exatamente, somos humanos. E essa tua conclusão, teu fundamento, né, Sully, para explicar para a gente o quanto a gente está conectado com o todo, né? O quanto a gente é um com o todo, mas para que a gente seja um com o todo, a gente tem que ser um com a gente mesmo antes disso Sim. tudo, né? E esses processos de você. Alguém colocou ali, né, por onde começa, que são tantas as emoções. E, e, e é um ponto bastante importante, né? Por onde eu começo? Porque algumas pessoas só começam depois que a água bate na bunda, que algo acontece, que vem a doença, só despertam quando existe algo ali trazendo muita infelicidade, muita insatisfação. E a ideia não é você chegar nesse ponto para você despertar, né? Você pode buscar através de livros, de cursos, de ferramentas, de terapias, processos de autoconhecimento, onde você vai se descobrindo aos pouquinhos, onde você vai lapidando o seu conhecimento, onde você vai lapidando quem você é em essência. E como a Sully falou lá no comecinho, né? Muitas vezes a gente está vivendo uma vida com tantas máscaras para ser aceito pela sociedade, aceito pelo pai, pela mãe, pelo marido, pelos filhos, que você não sabe quem você é nessa história toda, né? É E isso aí aí. é o resgate de quem você é. Tô vendo o Rodrigo colocando aqui, meu amigo lá dos tempos atrás, nos conhecemos no mundo espiritual, vivendo no presente. Falando que é tão difícil a gente entender nós mesmos que dirá entender a vida. E pegando esse gancho, de fato é isso. Enquanto a gente buscar fazer um processo de entender o que a gente está vivendo, a gente se limita, porque a gente vai só com racional. Lembra? Nós somos. Pensa num iceberg, né? Você está vendo só a pontinha é a consciência. E dentro da consciência tem uma pontinha menor ainda, que é o racional. E se você ficar focando ali, qual é o entendimento? Se você for só tipo, por quê? Porque buscando uma explicação palpável, você está perdendo esse todo ali dentro. Então, o pessoal pergunta como é que começa? Começa sentindo. E isso eu vou dizer que na prática, para mim, foi o maior desafio, que era sentir, né? Eu me blindei a vida inteira para não sentir, porque se você não sente, você não sofre, né? Mas se você não sofre, você não vive. Vou olhar para trás, tem vários capítulos em branco na minha história ali que eu olhei e falei, eu estava fazendo o que da vida? Devia estar vendo só televisão, porque eu não queria sentir. Então, né? Aí agora, quando acorda também, bora que eu tô atrasada, tô nesse ritmo, gente, acelerada. Por isso que eu fiz 1 milhão de cursos aí, falei, vamos um atrás do outro, Cris, bora. Já perguntei, vai dar o próximo, Cris, cadê? Porque eu vi que eu tinha me blindado para não sofrer. Então, o primeiro movimento gente, é perguntar o porquê. Se perguntar por que está fazendo aquilo. Mas não pergunta buscando a resposta. Ah, por quê? Então, por isso e aquilo. Não, pergunta e sente. Onde é que dói? O que que vibra no corpo? Vai para o sentir que vai dar o caminho, né? Então, mas esse foi um aprendizado meu, da vida prática. Não é gostosinho, não, gente. Estou dizendo, tá? Vai sentir, vai incomodar, mas é aí que começa, é aí que vem o caminho, né? E esse lugar do sentir, ele de fato é um lugar que a gente tende a fugir demais, né, Su? Porque, como tu Demais. falou, dói. E quando você se conecta com uma dor que estava ali há muito tempo, quando você está se aproximando dessa dor, você, opa, não quero passar por isso de novo, já pula fora e tu já vai para o racional. E aí o racional já quer controlar tudo. Esse é um processo que eu vivo a cada dia, assim, lidar com o controle. Porque como é desafiador para mim, Cristiane, abrir mão do controle. E é aquele padrão da velha Cristiane, que estava ali toda, né, empoderada, engatilhada e na armadura combativa. E a maior característica
que me levou onde eu cheguei foi o controle. Deixa que eu faço tudo, deixa que eu tomo conta de tudo, deixa que eu resolvo tudo, que eu sei onde eu quero chegar e eu sei onde eu vou chegar, porque eu tô no controle da boleia. E É aí isso aí. você muitas vezes precisa voltar para simplesmente sentir. E é sentir com cada célula, né? Quantas pessoas não se permitem mais sentir? Elas não, o pelo não arrepia mais, o braço não arrepia mais, o frio na Não sabe mais o barriga, que é. É. não sabe mais o que é aquele frio na barriga, sabe? Aquele gostoso da vida que te estimula, porque em algum momento a gente se blindou para o sentir. E é hora de Sim. resgatar, porque Deus está no sentir, né? É Essa isso unidade mesmo. está no sentir. É isso mesmo, Cris. E aí, aproveitando até um gancho aqui para puxar para o campo do autoconhecimento por um viés terapêutico, né? Que as pessoas tendem também a falar assim: ah, então eu só posso me desenvolver, me autoconhecer se eu for para terapia? Não, gente, não. Na realidade, o autoconhecimento é diário, é por esse caminho do sentir. Só que às vezes a gente está tão blindado, tão ferido, tão vendado, que é mais interessante você buscar um recurso terapêutico, seja ele qual for, para te auxiliar a liberar um pouco aquelas camadas e depois você aprofundar, né? E na prática, um processo terapêutico verdadeiro, para você reconhecer um bom terapeuta, é alguém que vai desenvolver a sua autonomia, né, Cris? Se você for para um terapeuta que quer te segurar para o resto da vida, que fala, Pode. não compartilha com você o processo, né, quando você estiver preparado, é lógico, para ouvir aquilo, né? Então, um bom terapeuta, ele vai te acolher, entender o seu momento e vai aos poucos te desenvolvendo para te dar autonomia. Então, isso é um dos recados que eu deixo quando as pessoas falam, ai, como é que eu escolho? Escolhe com o seu coração. Se ainda assim seu coração estiver na névoa, você escolheu meio assim, né? Confuso, quando chegar lá, começa a perceber, você está ganhando autonomia? Se não tá, libera o espaço e vai ser feliz em outro canto, né? Porque ali já deu, né? E é lógico que tem processos diferentes, né? A psicoterapia, ela requer um acompanhamento mais contínuo de longo prazo, mas ainda assim é uma ferramenta para gerar para você clareza e autonomia. As terapias breves, holísticas, elas são mais pontuais, elas mexem em um assunto, mas elas também devem desenvolver sua autonomia. E aí a autonomia a gente vai cair lá dentro da onde de novo? Do espiritual, que é o quê? Fazer união com o todo. Quando eu estou unida com o todo, eu sou forte, eu sou poderosa, eu sou potência, eu sou transformação. A gente vai lapidando para chegar lá, né? Então, isso é uma das coisas que eu, inclusive, percebo na crise, por isso que eu admiro como profissional, porque o quanto que eu vejo ela compartilhando isso de forma gratuita nos posts dela, nas lives, nos eventos, né? E como instrutora, eu vi isso também acontecer, e é assim que eu ajo também. Então, deixo a dica para vocês, quando buscarem algum terapeuta ou terapeuta, busque alguém que vai gerar essa autonomia em vocês, que é disso que a gente precisa, tá? Sim. Cris, me conta agora aí dos projetos do Despertar Espiritual, que movimento é esse? Como é que isso pode ajudar a gente? O que mais você está envolvida? Conta tudo pra gente. Então, Sully, quando eu fiz o curso de instrutora, a Vaiana falou para a gente não usar o nome Teta Healing, porque é uma marca registrada, né? O meu perfil no Instagram não era terapeuta Cris Matias, era cris.tetahealing. E a Vaiana Uhum. falou, gente, vocês podem ser muito criativos e o Criador pode ajudar vocês nesse processo. Perguntem para o Criador qual é o nome mais elevado para você levar para o mundo a sua medicina, a sua cura, aquilo que está alinhado com o teu propósito. Eu falei, tá bom, Criador, qual que é o nome, né, desse trabalho? Qual é o nome desse trabalho que eu tenho que levar para o mundo? Como que posso chamar? E ele me trouxe o nome Universo do Despertar. E aí aquilo eu falei, bacana, e o que, que eu vou fazer com esse universo do despertar, criador? Ele falou, vai ser um canal de despertar de várias frentes, você vai trazer vários recursos, várias ferramentas e instrumentos para despertar em áreas diferentes. Então, os cursos
de Theta Healing é uma forma de despertar as pessoas, mas não é só isso, não vai parar ali. E aí, no ano passado, final do ano, eu fiz o Despertar da Abundância, que foi mais ou menos na pegada do Manifest, que foi Sim, o primeiro, foi ali que a gente se conheceu no Manifest, né, Suli? Que foi foi. o primeiro workshop, primeiro grupo de cura, de despertar, de autoconhecimento que eu desenvolvi. E o ano passado nasceu o Despertar da Abundância, mas eu não tinha o universo do despertar ainda. E aquilo na minha cabeça, sabe? Aquilo na minha cabeça. E aí, esse ano, no começo da pandemia, ali eu tinha feito o curso da Multi e eu recebi a informação da equipe para eu trabalhar o Despertar do Mestre Interior. Eu já tinha feito um trabalho com a Isabel Otto, onde a gente ancorou os 7 raios da Fraternidade Branca no nosso campo. E quando eu fiz a multi, eles falaram, agora você vai usar aquela conexão com os mestres que você trabalhou, você vai usar agora no despertar do mestre interior. Deu. Despertar do mestre interior. O que vai ser isso? Daí eles falaram, vai ser um tratamento em grupo, onde você vai conduzir as pessoas dentro do processo delas. Falei, tá bom, entendi. E dentro desse despertar, tem mais algumas frentes que eu não coloquei em prática. Coloquei, mas recuei o despertar do propósito, porque eu senti que eu ainda não estava alinhada integralmente com o meu propósito, mesmo já estando no mundo do Theta Healing, tudo isso, né? Mas eu senti que eu precisava ainda lapidar ter mais ferramentas para trazer esse trabalho do propósito de vida. E aí engavetei, mas está ali para trabalhar ainda. E assim nasceu o Universo do Despertar. E no meio dessa maratona de grupos de tratamento, eu senti de fazer isso nascer do zero, sabe? Um novo perfil. Eu já tinha feito a logo do Universo do Despertar no ano passado. E aí eu pedi para o Marco, que foi outra pessoa que chegou na minha vida na época do Manifest, que é o criador da página Aquarela Quântica. Então ele cria identidade visual aquarelada. Eu falei, Marco, eu quero a minha identidade visual na aquarela, né? Do Universo do Despertar. E aí tava ali na gaveta, sabe? E até que chegou uma hora que a equipe me falou, começa, tira da gaveta, põe para o mundo. O Universo do Despertar precisa nascer, precisa ter esse lugar. É um portal de cura, é um portal de despertar, é um portal de expansão. E vem o medinho, vem aquela responsabilidade, sabe? Eu me cobro Sim. muito. Então, tá ali, tá nascendo. O arroba é o Universo do Despertar. E dentro desse lugar a gente tem lives matinais às 6:30 da manhã, onde a gente conversa sobre vários processos. Eu abro a vida, né, Suli? Daquele jeito, né? Daquele jeito, é. Puxa a cadeira e vamos conversar. Exato, eu compartilho os meus processos porque é como você falou no início, é por ressonância, por semelhança, né? E a gente vai ajudando as pessoas porque a gente percorreu um caminho que algumas pessoas hoje estão lá no início dessa mesma estrada, dessa mesma jornada. Então, muitas vezes as pessoas se sentem só nesse caminho de despertar, Sim, porque às vezes é a ovelha holística da família, né? Só ela tá é. despertando. E aí ela se sente só. Então, é esse lugar de aconchego, de acolhimento, de ajuda, né? E daquelas verdades, né, que a gente traz, que para a gente muitas vezes são verdades que tocaram o coração, que fez doer, que fez pensar, que fez refletir. E é sem Sim. romantismo, né, Sully? Embora eu seja canceriana, né, com ascendente em Nessa hora, peixes, não. É. nessa hora eu não sou romântica, porque a espiritualidade, a conexão com a espiritualidade, a conexão com o teu despertar, o processo de autoconhecimento, ele não é romântico, ele é muito sofrido em alguns momentos, ele é muito solitário em alguns momentos, ele é muito doloroso em determinados momentos, mas ele é muito libertador, né? Ele é muito Sim. empoderador. Então, é o ônus que vale a pena. É. E é bom você ter falado isso, até relembrado esse tipo
de serviço que você foi prestando ao longo do tempo, quanto que ele foi mudando, que foi amadurecendo, que isso é uma das perguntas também que as pessoas se fazem, né? Na jornada da vida, na jornada da carreira, né? Recentemente, quando eu comecei a atuar com as pessoas fazendo orientação de carreira, né? Puxando minha bagagem de RH, de vida, juntando com o olhar terapêutico, uma das perguntas sempre vinham essa: ah, mas eu não sei o que fazer, eu não sei se eu tô certa, se eu não tô, o que que eu faço. Então, de fato, é nessa construção diária que a gente vai experimentando. É oferecendo um serviço que naquele momento faz sentido e que depois ele amadurece e se transforma em outro. Ele cresce, ou às vezes, de fato, não era mais para ser aquele, foi naquele tempo porque tinham pessoas que chegaram até você que precisavam daquela sua contribuição e tá tudo bem. E depois você vai ali fazendo novas conexões. Então, é importante dizer isso. E isso está acontecendo comigo e está acontecendo com a Cris e vai acontecer com vocês. Então, às vezes a gente apresenta um formato de trabalho e daqui a pouco ele não faz mais sentido. Foi para aquele tempo e contribuiu para a gente crescer, para a gente trazer uma nova perspectiva. Então, a dica dessa, assim, dos bastidores do que a Cris trouxe para a vida dela, trouxe da vida dela, que a gente pode usar na nossa, experimentem. Se permitam, arrisquem, façam, né? Então a gente não tem certeza nenhuma do que vai vir dali. Na realidade, a gente até tem uma certeza, que vem crescimento, vem aprendizado. Agora, que frutos palpáveis, vou ficar rica se eu lançar, né, um Instagram falando sobre tal coisa. Sobre outra coisa. É o melhor momento de vida, né? Exemplo eu. Morar em Portugal ou morar no Brasil? Vem, tenta, faz, experiencia, né? Isso, porque uma das coisas que a gente tem, que é uma ferida que é muito dolorosa, a gente como terapeuta sabe disso, é o arrependimento, o remorso, né? O IC, o bichinho do IC é pior do que o Covid, gente, muito pior. Leva uma galera o IC. O IC eu, o IC isso, o IC aquilo, então. É nesse pique que a gente tem que cuidar. Vamos para os minutinhos finais, eu olhando aqui para não perder, Cris. Conta Sim. também agora um pouco do seu perfil. Qual é o seu? Vou deixar depois o arroba, vou salvar, gente, pode deixar. Mas o que Sim. que a Cris hoje tem de trabalho, de serviço, que pode ajudar as pessoas no autoconhecimento, no despertar espiritual? Então, tá. A minha frente, por algum tempo eu fiquei rotulada, né, Su? Cris Theta Healing. E aí eu vim refletindo muito sobre a questão de rótulos. Hoje eu me coloco não como uma terapeuta, porque a gente compreende que a gente não cura ninguém, e terapeuta tem essa conotação de Sim. o curador, né? Então eu fui desconstruindo esse paradigma, essa perspectiva de a terapeuta, a curadora, e me coloco apenas como uma facilitadora. Então, eu sou uma facilitadora de autoconhecimento e expansão de consciência. E dentro desse processo, como facilitadora, eu tenho alguns recursos. Aí eu tenho o curso de Theta Healing, DNA básico, DNA avançado, que eu ministro para as turmas. Tem também o trabalho com a multidimensional, que hoje eu atuo como terapeuta e estou sentindo se é para eu ser instrutora dessa técnica e ensinar as pessoas a partir dessa técnica. Trabalho com a multidimensional arcturiana, com Reiki Shambhala, que também é uma ferramenta multidimensional de cura. E assim a gente vai trazendo os recursos e colocando na bagagem essas ferramentas. E aí tá vindo algumas novidades ainda pela frente, mais algumas formações, porque eles vão mandando a gente fazer formação, a gente faz. Vamos que vamos, né? isso. Então tem algumas ferramentas para entrar nessa minha caixa de ferramentas. E todo mundo que chega na hora certa, todo mundo que se conecta na hora certa. Quando eu manifesto meus alunos, eu manifesto mestres despertos, que são pessoas que estão abertas para esse processo, para esse novo mundo, pessoas que são responsáveis, né, que assumem as rédeas da própria vida e que estão comprometidas com o próprio processo, porque é uma das características que eu gosto das pessoas com quem eu trabalho. É aquelas pessoas que puxam para si, porque é muito desafiador a gente trabalhar com pessoas que estão no padrão ainda da vítima, respeito, honro, mas não consigo, sabe? Eu sinto que o meu trabalho se torna limitado porque é um trabalho que, como você falou,
desperta o indivíduo para a potência dele. E se ele quiser ficar se ancorando no trabalho do terapeuta, do facilitador, se torna aquele processo dependente, né? E alguns profissionais atuam nessa frente de tornar as pessoas dependentes do seu trabalho, e eu não gosto disso. Eu gosto de ver as pessoas voar. Então, assim, eu sou só uma passagem na vida das pessoas. A Cris, ela passa na vida das pessoas, ela traz uma transformação e a pessoa floresce, ela cresce, ela se desenvolve. Então, eu tenho muito essa característica, assim, sabe? De não... de não... Como que eu posso falar? Não vincular, né? Sim, não personificar, não é a crise, é o movimento que você proporciona ali. É lógico que tem toda a sua bagagem por trás, tem todo o seu conhecimento, o seu desenvolvimento, né? E nisso é importante lembrar para as pessoas disso, que as formações que os terapeutas fazem, no primeiro lugar, é um processo de autocura. É um processo de despertar interno, né? Então, não é a coleção de títulos que a Cris tem de cursos que faz ela melhor. É o quanto ela se entregou nesses movimentos desses cursos, dessas técnicas para se curar e estar uma terapeuta melhor. Assim, isso a Cris, todas as outras pessoas, né? Mas da Cris eu tô falando porque eu conheço, né, gente? Então, sim, a gente tem que falar do que a gente conhece. Tem selo de qualidade, né? Tem o carimbinho. Eu recomendo. Sim, carimbo, Cris. Né? Então, eu vou deixar aqui o arroba da Cris para vocês seguirem, acompanharem. Cris, assim, é gente da gente, é bate-papo leve, tem vídeo do TikTok brincando. Tem, não é? Faz comentário com super make, com cara amassada, acabei de acordar, de tudo um pouco. É vida real, somos assim, somos dessas, né, Cris? Então, somos dessas. Gratidão por você ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo para essa conversa, leve e divertida e ao mesmo tempo profunda. Vocês querendo algum serviço, algum trabalho da Cris, manda mensagem direct para ela vai responder, vai falar com vocês. E voltamos em breve, né? Alguém tiver sugestões de coisas pra gente conversar, falar. Gente, eu adoro falar, né? Adoro. Eu lembro lá no curso, quando eu falei com a Cris, Cris, ó, você tem que botar mais a cara no mundo, fazer uns vídeos, negócio. Eu lembro disso, tá, Cris? Um ano atrás. A Cris, não sei. Aí agora tá até a rainha do TikTok. Pode isso, Arnaldo? Pode. Tá aí. Meu Deus, tá é verdade isso, porque tu me estimulou um monte. Você tem que botar mais a cara no mundo. Pô, tanta coisa para você falar, pois é, né? Então, fico feliz que esteja esse movimento acontecendo, que venham mais movimentos por aí, conte comigo. E gratidão, Bruninha, Bruna Claro, Astrologia Nova Era, que fez essa conexão entre eu e a Cris. Né? Gratidão a todo mundo que está aqui presente, né? Que interagiu com a gente. Vou salvar a live para quem não pôde ver. Raquel, linda, água da minha vida. Gratidão por estar aí circulando com a gente. Marieta, Pri, Peandra, Raquel, muita gente boa. Passou uma turma boa aqui conversando com a gente. Então, sugestões de temas, inclusive, gente, pode me mandar que eu tô aqui. Agora eu tô grilo falante. Pode mandar que eu vou chamar a galera para conversar com a gente. Vou deixar aqui o perfil da Cris. Cris, palavra final sua aí, último minutinho. Recado é seu. Gratidão, Sully, por tudo e por tanto. Gratidão porque um ano atrás você botou essa pimentinha, você fez eu despertar para esse processo de me comunicar mais. E gratidão pelo nosso reencontro. Sempre bom estar com você. Saudades. Muito feliz e muito honrada por ter sido tua instrutora e ver você brilhar e ver você fazendo esse trabalho tão lindo que você faz. Brilha e voa. Gratidão. Vamos juntas. A gente não se encontrou à toa, né? De fato, a conexão fluiu e gratidão por ter te reencontrado nesse momento de vida. Sim. Gente, muito obrigado por todos vocês aqui. Um beijo, beijo. Vou salvar aqui e deixar disponibilizado para vocês. Beijo, tchau, Cris. Tchau. Beijo, Su. Tchau. Tchau.